Estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje nós temos o prazer de ter o Dr. Pedro Júnior, neuropsicólogo. Ele veio aqui nos falar sobre o transtorno de ansiedade, principalmente no adolescente, agora, na pandemia. Obrigada por vir aqui e aceitar nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, estar recebendo esse convite seu, né? Fico muito honrado com isso. E ainda mais está falando nesse tema tão importante aqui para a nossa sociedade, né? Que está sofrendo bastante com essa situação durante o período de pandemia. Com certeza. Eu queria saber como você vê o transtorno de ansiedade e depressão na adolescência, antes e agora na pandemia. Ok. Vamos começar com o histórico, né? A Organização Mundial de Saúde, ela tinha já dado alguns dados para a gente com relação a transtornos de ansiedade e depressão, e o Brasil figurava, antes da pandemia, como o país com maior índice de transtornos de ansiedade do planeta, em primeiro lugar, e em depressão em quinto lugar. Claro que com o advento da pandemia isso se intensificou e hoje a gente conversa, muita gente vem apresentando sinais de ansiedade, né? Algumas crises também. Isso se intensificou e aí algumas outras pesquisas começaram a aparecer e a gente pega uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no meio do ano passado, já falando um pouco sobre essa questão da evolução, e já apontava então o Brasil com em torno de 9,3% da população com transtornos de ansiedade e 5,8% de transtornos de depressão. Hoje, a USP ela tem uma pesquisa mais atual, já agora não pós-pandemia, que ainda estamos na pandemia, mas um pouco mais atual agora, onde ela já coloca um dobro de situações, né, desse caso. O transtorno de ansiedade hoje ele está girando em torno aí na casa de 20% da população, principalmente população de jovens e adolescentes. E isso a considerar que, se nós formos pensar a maior ou uma das maiores causas mortes hoje de adolescentes no mundo inteiro é a depressão, né? Então hoje a gente tem esse aumento expressivo, né, e que vem assolando muito a nossa sociedade. Sim, verdade. E como as aulas online têm atuado na socialização dos adolescentes? As aulas online elas foram muito polêmicas quando do início e ainda são até hoje, né? Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas fato é que elas precisam existir porque em tempos de pandemia nós não temos como estar presentes, claro, né? Não temos opção, né? E ela tem que cumprir o seu papel, tanto educacional e hoje também nessa questão da socialização que ela precisa, né? Fato que algumas coisas vão acontecendo nessas aulas online, nós percebemos aí que ao longo desse tempo, algumas funções, por exemplo, como atenção, exposição à tela, foram prejudiciais para as crianças. A gente vê que hoje, por exemplo, os jovens, adolescentes que nós estamos falando aqui, eles têm um período de atenção sustentada em torno de 40 minutos. Por isso que as aulas sempre são mais ou menos 40 minutos, 50 minutos, que é o tempo onde eles vão conseguir um bom rendimento. Com a questão das aulas online, ocorreu uma mudança nesse tempo. Ela passou a ser em torno de 20 minutos. Então hoje, se a gente passa de 20 minutos, e os professores sabem bem disso, os alunos começam a se dispersar, a atenção começa a ficar pior e eles começam a ter um baixo rendimento, né? Mas exposição às telas também, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que nós podemos ter nessa faixa etária em torno de 1 hora de exposição de telas por dia. É até cômico, né? Porque hoje a gente tem em média em torno de 9 a 10 horas de tela dos adolescentes aí por dia. Dificilmente a gente consegue ver um adolescente hoje que ele não esteja olhando para um celular ou para um computador ou para alguma outra coisa. É um fato raro a gente vê-lo
interagindo com as pessoas, mas sempre eles estão com alguma questão de tecnologia envolvida. Então isso é muito prejudicial e prejudica também, obviamente, essa questão da socialização. As aulas online, elas têm esse objetivo também de socializar, mas tem que ir se adaptando a essas novas realidades, porque você perde atenção, você perde concentração, né? Você perde uma série de outras coisas ali. Então, os professores, eles podem fazer algumas coisas para poder ajudar nesse sentido, assim como os próprios pais também podem fazer, né? A gente tem que tentar deixar o mais parecido possível com as aulas tradicionais que a gente era acostumado. Então, um espaço na hora que for começar a aula para que os alunos se cumprimentem, para que eles conversem um pouco entre eles, né? Porque senão fica aquela coisa muito quadradinha, vai começar a aula, ligou, começou, acabou a aula, fechou. Deixar com que eles interajam um pouco entre eles também, né? Troquem ideias com os outros alunos, o professor faça com que eles participem da aula, um faz uma pergunta para o outro responder. Então fazer com que essa interação social ela aconteça, mas isso é preciso mudança na nossa forma de estar pensando. Em casa também, mesmo com as aulas online, a gente precisa também estar compreendendo essa situação dos adolescentes. Arrumar o cantinho deles, né? Deixar lá para a aula onde você vai estar fazendo sua aula ali, incentivar que eles também troquem ideias pós-aula com os amigos, marquem alguns encontros que seja virtual, né? Porque é o que podemos hoje, mas é melhor do que nada, né? Incentivar esse tipo de situação com eles ali, para que isso vá se diminuindo um pouquinho, evitar de estar entrando na sala enquanto ele está fazendo aula, chamando ele para fazer alguma coisa, deixar com que ele consiga ter essa interação então com os amigos ali, com os professores. Perfeito. E na sua experiência clínica, quais são os sinais ou sintomas que devem ser um sinal de alerta para os pais de adolescentes procurarem uma ajuda especializada? Os sinais, eles são, como a gente está falando de adolescência, e é uma fase onde ela é bastante conturbada por natureza mesmo, os meninos e as meninas, eles já têm essa questão da mudança de humor, hormonal, mudanças de comportamento que são próprias da adolescência. Então, isso vai fazer com que às vezes se mascare um pouco esses sintomas que a gente pode então tá tentando identificar, porque alguns são naturais da própria adolescência. Por exemplo, às vezes o adolescente está muito isolado. É natural, às vezes, dele se isolar mesmo um pouco no canto, mas o que a gente tem que tentar perceber? É o tempo de que isso acontece. Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, tudo bem, mas isso se começa a aparecer muito tempo, por uma semana, se repetiu na semana seguinte, na outra semana, então a coisa já está com um mês, é hora sim de começar a procurar já uma ajuda especializada. Sinais, por exemplo, de que o menino mudou, ou a menina mudou o seu comportamento de como ele tinha antes. Ele não comia nada e agora ele come muito. Ou, o contrário, ele comia muito e agora não está comendo nada. Ele dormia muito bem e agora não dorme. Ou ele não dormia nada e agora ele quer dormir o dia inteiro. Então, são sempre coisas muito antagônicas que a gente tem que estar prestando atenção em cada adolescente, né? Porque cada um vai apresentar um comportamento. Então, saiu fora do que era antes, está passando um tempo maior com relação a isso, é hora de se preocupar, né? Perfeito. Você já deu algumas dicas, né? Mas eu queria que você falasse mais algumas dicas para nós, pais de adolescentes, né? O que a gente pode fazer para manter esse adolescente saudável? Ok. Uma coisa, em tempos de pandemia, que eu acho importante, é a exposição à informação. Então, claro que o adolescente ele precisa estar ciente do que está acontecendo no nosso país e no mundo todo. Mas o excesso de informação causa uma instabilidade, causa uma insegurança, uma incerteza nesse adolescente. Como ele está numa fase de formação, de personalidade e tudo mais ali, essa informação em excesso deixa ele de uma maneira com que ele se desequilibre. Então, podemos sim falar com eles as coisas que estão acontecendo, mas não tanto, não precisa expô-lo demais a essas informações. Esse já seria um primeiro passo, né? A nossa parte
também demonstrar um pouco, né, de tranquilidade, a gente não ficar tão abalado com tudo que está acontecendo. Por quê? Porque nós somos o referencial deles. E eles vão estar olhando para nós. Imagina, se o meu referencial está com medo, está apavorado, eu também vou ficar, porque, né? Então tentar manter um certo equilíbrio ali. Outras coisas, por exemplo, como incentivar a atividade física. É difícil hoje, né, fazer atividade física, porque você vai numa academia, é perigoso você se contaminar e tudo mais. Porém, existem situações onde a gente consegue sim fazer isso de uma maneira um pouco mais tranquila. Andar de bicicleta, fazer uma corrida, aproveitar para você fazer essas atividades junto com eles, né? Isso também vai dar uma segurança para eles ali. Eu sempre falo de atividades físicas aeróbicas, são importantes nesse momento. Por quê? Porque elas estimulam alguns neurotransmissores que são importantes para nosso bem-estar, para o nosso ânimo, né? Então isso vai ajudar bastante o adolescente. Incentivar outras atividades, como qualquer coisa que a gente vai aprender é bom, né? Faz bem. Incentivar um instrumento musical, começar a tocar um instrumento musical, incentivar a leituras, né? Eu sempre digo assim, às vezes a gente perde oportunidade, porque nós estamos hoje num momento onde nós passamos bastante tempo com eles e coisa que não passávamos, né? E a gente perde a oportunidade às vezes de transformar esse momento em algo positivo. A nossa tendência é sempre o negativismo e estar reclamando que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquele outro. Mas transformar o momento em situações positivas, né? Um exemplo, os jovens gostam muito de ver vídeos, de assistir filmes, de assistir séries. Então por que não a gente não convidá-los? Olha, vamos assistir um filme hoje à noite? A gente senta lá, vamos fazer uma pipoca, a gente senta junto, vamos conversar, vamos discutir sobre aquele filme ali, né? Prestar atenção nos interesses que eles têm. Poxa vida, eles têm interesse numa banda musical lá que eu não gosto muito. Tudo bem, mas você viu ele falando. Então é um assunto que pode te aproximar dele. Procura aquilo, a gente tem internet hoje aí que facilita isso, procura lá quem é essa banda, como que é, o que ela faz, de onde que ela é, e num momento oportuno você dá as suas... Olha, eu vi a banda assim e tal que você falou, achei interessante, é lá daquele país, né? Isso vai fazer com que ele se interesse também por estar compartilhando a vida dele com você, o que é importante para a gente, claro, né? Claro. Porque esse isolamento social... Ele ocorreu fora de casa, mas ele pode ocorrer dentro de casa também. O adolescente ele pode se isolar dentro de um quarto e ficar ali sem o contato com a gente. Então nós perdemos esse momento onde a gente poderia aproveitar. Tem pessoas que reclamam muito e que a coisa está muito difícil. E outras pessoas que a gente vê conseguiram sim se aproximar dos filhos. Então nós tivemos dois polos, aqueles que se distanciaram e aqueles que conseguiram se aproximar dos filhos, né? A gente fala que a tecnologia ela tem dois lados, né? Ela pode aproximar quem está longe, mas ela pode distanciar quem está perto. Verdade. Né? E nós podemos usar isso a nosso favor. Claro. Né? Eu acho que depende muito da gente. A nossa sociedade ela está precisando muito, né? Nós estamos falando de adolescentes, mas ela está precisando muito de nós adultos, porque depende muito da gente isso, né? Então é a gente ter coragem de enfrentar essa situação da maneira como precisa ser enfrentada, sem medo, né? Enfrentar de frente e tentar promover para esses meninos aí uma melhor qualidade de vida, porque a gente sabe que isso no futuro vai influenciar bastante para eles. Com certeza. Poxa, muito obrigada. Achei muito interessante. Espero que vocês também tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entre em contato. Obrigada, Dr. Pedro. Obrigado a vocês pelo convite aqui. Foi um prazer. Prazer foi meu.